pessoal, a convite do curso de Gestão Ambiental em comemoração da Semana do Meio Ambiente, a UCDB Virtual me convidou para ministrar uma palestra sobre educação ambiental para a promoção da gestão integrada de recursos hídricos. É uma temática bastante abrangente, no entanto, que faz parte do nosso dia a dia, porque água é vida, a gente é água, e o que eu vou contextualizar aqui com vocês é a importância da educação ambiental para cuidarmos da água, da conservação, preservação da água e nos inserirmos como cidadão no processo de tomada de decisão dessas questões de gestão hídrica. Na verdade, a educação não muda o mundo, a educação não muda, mas muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. A educação ambiental tem conceitos estabelecidos pela Conferência Intergovernamental de Tbilisi, de 77, que reconhece como um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos e suas culturas e seus meios biofísicos. Também na própria Política Nacional de Educação Ambiental há um conceito de educação ambiental que diz que são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à saúde, qualidade de vida e sua sustentabilidade. Isso para deixar bem claro que há um conceito de educação ambiental e de como que o educador ambiental pode conduzir aos cidadãos, ao governo, à sociedade civil e a todos os usuários de água a este processo de gestão integrada de recursos hídricos. Vale ressaltar a diferença aqui dessa questão da qual a gente está conversando de água e recurso hídrico. Claro que recurso hídrico é água. No entanto, quando a gente fala de água, a gente está falando da água que existe no mundo, que se formou há bilhões de anos. É aquela água formada por duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, e que se encontra na natureza em estado líquido, gasoso, sólido. Porquanto essa água, quando está destinada a algum uso, ela é considerada recurso hídrico, ou seja, a água destinada a usos é recurso hídrico. E a troco do que uma palestra sobre educação ambiental para o fomento, para a indução da gestão de recursos hídricos nos dias de hoje? A gente já sabe que a água no mundo é bastante, 2/3 do planeta Terra o planeta Terra, 2/3 do planeta Terra é constituído de água. No entanto, a gente tem muito pouca água disponível, de fácil acesso, para a utilização do homem. Ou seja, nós temos muito pouca água, tendo a possibilidade de ser efetivamente recurso hídrico. E eu vou mostrar para vocês um desenho esquemático sobre a água no mundo, ou seja, de toda a água que forma o planeta Terra, apenas 2,5% de água doce, e desta, apenas 0,3% é a porção de água doce renovável disponível para as nossas utilizações, para tomar banho, para nós inserirmos processos industriais, para dessedentação de animais, para geração de energia elétrica e demais usos que a gente vai ver mais à frente. Bom, se o planeta Terra tivesse um mapa mundi, onde as áreas dos planetas fossem proporcionais à disponibilidade de água doce que escoa anualmente em seu território, nós iríamos ter um mapa de mundo como esse que nós estamos mostrando, que tem um título de Água e Geopolítica. A gente pode notar que o Brasil tem bastante água, ou seja, a gente tem uma disponibilidade de água bastante interessante. E este contexto todo de, ainda por cima, pouca água que tem para se utilizar de fácil acesso, estar mal distribuída no mundo,
também nos gera uma série de possibilidades de conflitos, o que predispõe a uma necessidade de gestão de recursos hídricos, das quais nós, como cidadãos, para estarmos inseridos nesses procedimentos de planejamento e gestão de recursos hídricos de forma integrada, precisamos saber o que está acontecendo. E da mesma forma que o mundo tem essa água distribuída de forma heterogênea, a gente também, apesar de ter no Brasil uma grande disponibilidade de águas, ela também está distribuída de forma heterogênea. A gente tem bastante água no centro-oeste, na região norte, mas temos um clima já semiárido no nordeste, alguns problemas de enchente no sul e sudeste e uma população bastante adensada no litoral, enquanto que na parte oeste, onde que nós temos mais água, temos menos pessoas. Então, a gente, apesar da grande disponibilidade de água, a gente incorre em problemas advindo dessa situação. Porque a gente tem um monte de possibilidades também de aproveitamento desses recursos hídricos no Brasil, que vão desde a recreação e esportes náuticos, a própria água para possibilitar a navegação, tanto fluvial como em lagoas, como também para geração de energia elétrica, para atividade de piscicultura, para o abastecimento industrial, para a agricultura, para irrigação, para o abastecimento urbano, para a dessedentação animal e inclusive também para diluição e assimilação e transporte de despejos. Não advindo ainda a diversidade de possibilidades de utilização da água, a gente tem uma série de problemas relacionados ao uso dos recursos hídricos no Brasil. Nós temos uma série de situações de poluição das águas relacionado à disponibilidade, à disposição incorreta de lixo, a questão das inundações, que também gera um grande problema em relação à vida das pessoas, o lançamento de efluentes de forma incorreta nos corpos hídricos, até mesmo o processo de erosão que carrega tanto sedimento aos nossos rios e lagos, enfim, como é o caso que acontece, que todo mundo até tem conhecimento aqui em Mato Grosso do Sul, do rio Taquari. Então a gente tem uma série de problemas relacionados ao uso dos recursos hídricos no país, o que faz com que haja uma necessidade da gestão de recursos hídricos. O que é essa gestão de recursos hídricos? Gestão de recursos hídricos é todo o conjunto de procedimentos organizados no sentido de solucionar esses problemas que são referentes ao uso e o controle dos recursos hídricos, com o objetivo do quê? De atender a demanda de água pela sociedade em relação à disponibilidade existente, ou seja, a gestão de águas requer planejamento, a administração e a regulamentação. Quando a gente fala de gestão integrada de recursos hídricos, a gente está falando de gestão de recursos hídricos. No entanto, a gestão integrada de recursos hídricos sugere a integração entre os aspectos sociais, econômicos e ambientais, bem como o próprio aspecto relacionado à água, em termos de gerenciamento da água no espaço urbano e rural, e também em relação às águas superficiais, subterrâneas e atmosféricas, e de todas as condições que se tem a montante e a jusante de uma bacia hidrográfica, que é a unidade de gerenciamento de recursos hídricos, é a bacia hidrográfica, incluindo em tudo isso todos os aspectos legais, institucionais e culturais, isso tudo de uma forma integrada em relação a todos esses diferentes componentes. Bom, atualmente a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, essa resolução é de número 98, de 26 de março de 2009, que tem todos os critérios, estabelece todos os princípios, fundamentos e diretrizes para a educação,
o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a informação para a gestão integrada de recursos hídricos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ou seja, nessa resolução tem todos os componentes necessários para que o educador ambiental, o educador de uma forma geral, e especificamente o ambiental, conduzam o processo de educador para a gestão integrada de recursos hídricos no contexto do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O que é esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? De uma forma bastante resumida, essa figura esquemática apresenta esse sistema, e desse sistema fazem parte todos os organismos colegiados, organismos da administração direta, os poderes outorgantes de uso da água e das entidades de bacia, ou seja, são os órgãos gestores de recursos hídricos, são os representantes dos usuários, ou seja, de todas as entidades representativas do setor da energia, do saneamento, de quem utiliza a água para obter o seu lucro, ou seja, o seu produto. Esses são os usuários. Esses representantes fazem parte do Sistema Nacional em todo o processo de tomada de decisão, assim como também a sociedade civil. E o educador ambiental, quando ele está em um processo de fomento, de informação, da onde o cidadão se integra e toma parte e influencia essa tomada de decisão no sistema, efetivamente desde processos que são relacionados aos organismos gestores, assim como nos conselhos tanto nacional como estaduais de recursos hídricos, como nas entidades de bacia, que são nos comitês de bacia hidrográfica, aonde é o grande parlamento da água, é onde efetivamente o cidadão tem ali considerado todas as suas intenções, as suas decisões, e que ali sim é o grande poder, o grande momento de serem discutidas as questões que nos incomodam ou que estão tendo esta necessidade de encaminhamentos de preservação, de conservação, ou até mesmo de obras ou de novas posturas em relação à garantia da água para hoje e sempre.